Vamos aproveitar, continuar com o nosso shiur. Então, estamos na página 158, quarto capítulo do livro do Portal da Confiança. Então, pessoas ajudando pessoas. Já o conceito de solidariedade, no entanto, se tratando de maneira pela qual ter bitachon em Deus nos assuntos que pertencem a alguém que é de uma classe superior de pessoas ou de subalternos. Já na prática você traz, nós na vida temos relacionamento com alguém que se encontra numa situação ou é subalterno, que já diria você que está acima dele ou ele está acima de você. Ou seja, você é subalterno dele. Então, segue-se a maneira adequada de conduzir com esse outro. Já na prática, o que significa? Cada um de nós temos formas diferentes de lidar e de nos relacionarmos com um semelhante. Não sempre o semelhante está na mesma situação. Então, quando lhe surge a necessidade de fazer um pedido a seu superior ou a seu subalterno, essa pessoa deve confiar em Deus para entregar esse pedido e considerar aquele a quem fez o pedido como sendo um mero mensageiro a ser usado por Deus para realizar seu pedido. Por exemplo, você quer um emprego, ou você quer mais fácil ainda, no exemplo que está dando, um aumento de salário. Quem te dá aumento de salário? É a Hashem. O patrão é o meio através do qual a Hashem vai te mandar esse dinheiro a mais. A Hashem, em Rosh Hashanah e Yom Kippur, já estabeleceu quanto que você vai ganhar esse ano. Então, na prática, é um conceito totalmente diferente. Já você não depende dele. Ou, eventualmente, o patrão. Você quer agradar o patrão, por quê? Porque ele vai me dar, entre aspas, melhores condições. Tudo isso que te manda é Hashem. Hashem, no Shana Yom Kippur, estabelece para todos e cada um de nós o que vamos receber, o que vamos ganhar, para o ano inteiro. Se você receber do patrão, ótimo. E se você não receber do patrão, você vai receber de outro meio. Ou seja, cada um de nós recebe a brachá de Hashem. Aquilo que Hashem estabeleceu que você vai receber, você vai receber. Pode ser do patrão, pode ser de um presente, pode ser de um ausente, enfim, de qualquer situação, aquilo vai te chegar. Pode ser até de um bilhete de loteria que você nem comprou. Obviamente que devemos fazer a nossa parte. Mas o conceito é, se algo tem que te chegar, vai te chegar. Ok? Então, a pessoa que precisa, eventualmente, a Hashem estabeleceu que ele vai ganhar esse ano X, vai ser através de um cliente, vai ser de outro cliente, de um fornecedor, ou vai conseguir comprar mais barato, que vai dar para ele uma margem maior. A Hashem tem 1000 caminhos diferentes. Eu não preciso dizer para a Hashem como fazer o seu trabalho. Eu só tenho que me preocupar em ser merecedor de receber a brachá. Mas eu tenho que fazer os conceitos. O que significa? Eu tenho que eventualmente pedir como chama? Para o próximo, eventualmente para o patrão, um emprego, ou para o chefe, um aumento de salário, de condições, o RH, etc. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que tentar, obviamente. Por quê? Porque são os canais naturais que a Hashem mesmo estabeleceu. Mas saber que a quem estou pedindo é a Hashem. A gente tem uma história semelhante na Megilat Esther. O Gaon de Vilna explica que na Megillah nós encontramos duas expressões famosas. Uma, Amelech, e outra, Amelech Ahashverosh. O rei e o rei Ahashverosh. Diz o Gaon de Vilna, cada vez que aparece o rei, e não diz que Ahashverosh, é que se refere a Hashem, o verdadeiro rei. Quando se refere ao rei Ahashverosh, é o rei Ahashverosh. É uma forma diferente de encarar. Ou seja, por quê? Esther e Mordecai sabiam que quem realmente decide é a Hashem. Por isso que ela, quando vai e se prepara na prática, que quer pedir para o rei, para ele rever aquele decreto que a mãe tinha feito, que ela ficou sabendo e tudo mais, que ela diz, eu vou jejuar 3 dias e 3 noites, e depois, ela melech. E aí eu vou me apresentar perante o rei. Ele não fala perante o rei Ahasverosh. Nos ensinando a quem ele tinha que agradar. Desculpa, uma mulher que quer seduzir alguém, vai no spa,
vai no cabeleireiro, sabe? Vai tomar um pouco de sol, ter um pouco de cor na cara. 3 dias seguidos de jejum. A gente fica um bagaço depois de um dia de Yom Kippur. Imagina 3 dias seguidos. Como a mulher ficou? Nem quero saber o bafo dela. Mas ela sabia que o rei que ela tinha que agradar não era o rei Ahasverosh. O rei que tinha que agradar e que, de quem dependia era Hashem. Ou seja, na prática, isso que está resgatando aqui essa ideia. Nós temos na prática que pedimos para um, pedimos para outro. É simples. A gente na sinagoga, um exemplo prático. Temos um projeto. Eu vou pedir uma tzedakah para o Marcelo. Eu estou dando para o Marcelo a possibilidade dele ser partícipe. Na prática, o projeto não é meu, não é da sinagoga, é de Hashem. O projeto é de Hashem e para Hashem. Marcelo tinha a chance dele ser o intermediário, dele ser o colaborador de Hashem. Agora, se o Marcelo diz, não quero, não se preocupa, vai aparecer outro. Hashem vai encontrar outro amigo, outro canal. Ele te deu a chance. Eu contei para vocês, tem a famosa história, que eu gosto muito, do Rabino de Apta, o Ev Israel de Apta. Eu contei algumas semanas atrás, acho que foi nesse shiur, que o Rabino deu, uma pessoa veio pedir para o Rabino um dinheiro para casar a filha. O Rabino falou, eu não tenho dinheiro, mas estou aqui uma notinha, vai e pede tzedakah para fulano. E ele foi para fulano e pediu, eram 100 rublos. O homem falou, 100 rublos? O Rabino mandou, tinha uma carta aqui do Rabino para você. Carta do Rabino para mim? Aí ele viu a carta e falou, olha, tudo bem, normalmente eu dou 5, vou te dar 10. Como 10? O Rabino falou para pegar 100 ou nada? Tá bom, te dou 20. Mas imagina que eu costumo dar 5, vou te dar 20 porque tem a carta do Rabino. Em resumo, para contar a história, ele na prática não deu. Ele tentou, chegou no máximo 50. Mas o homem falou, o Rabino falou que ou 100 ou nada. Então ele não topou 100 e o homem ficou sem nada. Voltou para o Rabino, contou para o Rabino, Rabino, você me mandou para o fulano me mandou embora de mão abanando praticamente. Ele não topou dar o valor. Tá bom. Fez um novo bilhete e falou, vai para outra cidade, procura Moishe Yankel Pipik e ele vai te dar. E pede para ele. Foi para Moishe Yankel Pipik, o Rabino pediu para eu dar, da onde eu tenho, mas se o Rabino pediu, vamos fazer. O homem fez o esforço tudo mais. Em resumo, chegou a hora H, ele não tinha para dar. Não. Aí ele foi pedir emprestado para um, penhorou outras coisas, sei lá o quê. Ele conseguiu 100 rublos e deu 100 rublos. Passou o tempo, o primeiro, que era rico, perdeu as poses, e o segundo, que era um homem humilde, mas bem intencionado, ele ganhou as poses. O homem que ganhou as poses não ficou surpreso. Ele agradeceu a Deus, mas quem perdeu dinheiro ficou contrariado. Aí ele se lembrou do episódio e foi falar com o Rabino. Rabino, eu quero saber por que o senhor tirou minha brachá. Eu não tirei tua brachá. Como? Depois de que o senhor mandou aquela carta e eu não dei os 100 rublos, eu perdi o dinheiro. Então tem alguma coisa a ver com o senhor. Teve uma peida, como se diz. O senhor foi rigoroso comigo, ficou chateado e isso era mexeu as coisas lá em cima. Sim, conta a história. O Rebbe de Apta respondeu para ele muito simples. Quando eu ia nascer, nos céus determinaram que eu ia ser um estudioso de Torá e ia ter muito dinheiro. Eu falei, eu não quero dinheiro. Dinheiro só vai me distrair. Marbe Nechassim, Marbe de H. Quando você tem muitos bens, tem muitas preocupações, eu não quero me ocupar com dinheiro, vai me distrair do meu serviço a Deus. Chega final de semana, tem que ir para Juqueí, tem que ir para Campo de Jordão, eu quero ir na sinagoga, sei lá o quê, me deixa de todas essas baboseiras. Entendeu? Mas Campo de Jordão tinha. Aí, então, na prática, o homem falou, dá minha riqueza para outro. E assim foi, deram minha riqueza para você. Quando eu mandei o bilhete para você dar tzedakah, era que nem um cheque.
Eu estou tirando de você, é do meu. É que nem o banco. Quando você vai no banco, manda um cheque para alguém sacar. Ele está tirando dinheiro do banco? De que é o dinheiro que ele está tirando? Do emissor do cheque. Então, a mesma coisa. Eu, quando te mandei, era um dinheiro do meu dinheiro, não é do teu que estou dando. Na hora que demonstrou que você não foi um bom banco, o que eu fiz? Tirei todos os meus recursos desse banco e coloquei no outro. Que na hora que eu emiti um cheque, vai cobrir. O dinheiro está lá. Só que o banco pensou que o dinheiro é do banco. Em resumo, isso acontece muitas vezes conosco. E Hashem, na prática, é quem manda. Hashem que te manda o dinheiro. Você tem a chance de ser o emissário bom ou não. Isso é um direito que você tem, escolher em que posição você se coloca. Mas, em resumo, o que cabe aqui, para resumir a história, é como nós devemos nos posicionar. Em todo momento, lembrar que é para Hashem que estamos pedindo. É de Hashem que dependemos. Então, quando eu tenho que agradar a Hashem. Por alguma razão, Hashem pode, Deus nos livre, querer que a gente perca alguma coisa. Ou Hashem quer que a gente se lembre dele. Mas a relação é com Hashem. Alguém pode estar me processando, me roubando, tudo mais. É Hashem que não quer que eu tenha esse dinheiro. Por alguma razão, talvez não dê uma tzedakah de vida, talvez devo espiar alguma coisa. Ou ao contrário, para ganhar alguma coisa também. É Hashem que tenho que agradar, para eu ser merecedor. Que Hashem acha que eu sou merecedor daquilo. Então, isso é exatamente igual a uma pessoa que escolhe trabalhar e semear a terra como meio de subsistência. Vamos ver o exemplo que ele nos dá. Nesse caso, se o Criador desejar que ela seja sustentada dessa forma, a semente brotará e crescerá, dando frutos e se multiplicando. Hoje ele vai ter uma safra muito boa. No entanto, é óbvio que a pessoa não deve agradecer à terra por isso. A quem ele deve? Para fazer um culto para a terra, agradecer que a terra deu uma safra muito boa? É a Hashem que mandou a safra boa. Então, mas sim, o agradecimento se deve exclusivamente ao Criador. Se, contudo, Deus não quiser sustentá-lo dessa forma, então a terra não fará crescer. Vai ter seca, vai ter geada, vai ter qualquer coisa, mas não vai dar certo. Então nada vai brotar. Alternativamente, poderá brotar a vegetação, mas algo de errado acontecerá a ela. Ou já na prática, ele não vai colher. Em ambos os casos, é óbvio que a terra também não é a culpada. Ah, a terra não é boa. Talvez vai crescer e você não vai colher. A questão é que nós estamos falando hoje em dia, nesses períodos de 3 semanas. Nós não temos o Beit HaMikdash porque não o merecemos. Não porque foi destruído há 2000 anos atrás. 2000 anos atrás, praticamente, ele foi destruído. Pela segunda vez. Por quê? Porque ele não mereceu. Na prática, hoje não temos porque não merecemos. Simples. Assim de simples. Então, na prática, é isso que ele diz. Você tem que saber que tua conexão e teu vínculo, teu relacionamento com Hashem. Quando a pessoa faz um pedido a outra e ela não deve confiar e depender desse outro, pelo contrário, ela deve apenas confiar em Deus e perceber que Deus é a verdadeira origem de tudo. Por isso, quando, por exemplo, vai no médico, saber que quem o curou foi Hashem, através do médico. Mas quem que te cura? Como diz o Pasuk, Ani Hashem Rofecha. Eu sou Deus que te cura. Hashem que te cura. Através do médico. Então você pede que ele te mande um bom médico. São como instrumentos nas mãos de Hashem. Além disso, como Deus é a verdadeira origem de tudo, daí se depreende que essa pessoa não deve depositar mais esperança numa outra que seja mais capaz de realizar seu pedido do que em outra que seja menos capaz. Então ele procura quê? Não procura o emissário de Deus, procura quem é melhor. A quem vou procurar? Tem uma famosa história muito linda de um cara que ia para o rabino e ele toda sexta-feira deixava um envelope, como chama, na sacola do rabino, na coragem do rabino, antes de Shabbat. Quando o rabino chegava lá no domingo,
tinha dinheiro para poder enfrentar suas despesas da semana. E o homem começou a ganhar dinheiro. E uma vez, ele chegou na sinagoga e ele vê que a coragem do rabino não está. Começou a perguntar o que aconteceu. Falaram, não, o rabino, esse Shabbat o rabino não está. Por que aconteceu? O rabino foi visitar o seu rabino. Ou seja, o rabino do rabino. Falou, peraí, se eu dou uma tzedakah para o rabino, eu estou indo bem, imagina se em vez de dar para o rabino, dou para o rabino do rabino. Eu vou ir melhor ainda. Em resumo, ele decidiu, parou de dar para o rabino, pesquisou quem é o rabino do rabino, e ele foi para o rabino do rabino. E começou toda semana a mandar a tzedakah para o rabino do rabino. Acontece que, no final das contas, este homem passou o tempo e começou a perder o dinheiro. E ele se preocupou. Ele falou: o que pode ser? O que eu mudei? Por que estou perdendo? E aí ele começou a fazer como chama, retrospectiva, uma avaliação. E chegou na conclusão: puxa, comecei a ir mal desde que troquei do rabino para o rabino do rabino. Então o que ele fez? Foi reivindicar com o rabino do rabino. A culpa de quem é? É sempre do rabino. Denominador comum. Aí ele foi reclamar com o rabino do rabino. Falou, rabino, o que está acontecendo aqui? Falou, o que está acontecendo do quê? Falou, antigamente eu ajudava toda semana de forma sigilosa o rabino. X. Uma vez fui lá e me falaram que ele não estava, que ele veio até o senhor, que o senhor era o rabino dele. Então, eu fiz um cálculo lógico. Se o rabino me traz brachá, imagina o rabino do rabino, vai me trazer mais brachá. Então ele melhor, ele é maior. A brachá vai ser maior. E na prática, o que aconteceu? Ao contrário. O rabino falou, agora entendi. Faz todo sentido. Falou, o que faz sentido? Para mim não faz nenhum sentido. Falou, muito simples. Na hora que você ajudava espontaneamente, de coração, sem, como chama, fazer julgamento de quem merece ou quem não, Deus também te dava brachá sem analisar e sem fazer julgamento se você merece ou não. Mas na hora que você decidiu, peraí, eu vou procurar alguém melhor para ajudar, para que isso me traga mais brachá, Hashem falou, eu vou me comportar da mesma maneira, eu vou procurar alguém melhor. Então Hashem também procurou alguém melhor. Ou seja, na prática, o que nós vemos aqui? Hashem se comporta conosco da mesma maneira. Então, isso que nos diz aqui. Nós devemos saber simplesmente o quê? Esse último parágrafo. Ele é a verdadeira origem de tudo. Daí se depreende que essa pessoa não deve depositar mais esperança em uma do que seja mais capaz. Ou seja, em quem vou escolher? Você tem que saber, como diz o versículo na Torá, Tamim tiem Hashem Elokecha. Seja íntegro com Hashem. Só que a palavra tamim, que significa íntegro, também significa o quê? Inocente. Não queira bancar o esperto. Quando você for com inocência, com pureza, com sinceridade, com honestidade, vai ser certo. Por quê? Porque isso que a gente quer de você. Agora, quando você banca o esperto, sabe, dama de carioca aí, que sempre tem um jeitinho, aí não vai dar certo. Não estou querendo falar mal de teu primo, não, não nada a ver. Porque ele é paulista, ele só foi para o Rio morar lá. Então, de modo similar, quando a pessoa pede um objeto a alguém, por exemplo, que está acima ou abaixo dela, ela deve considerar que aquele que é fraco e aquele que é forte são igualmente capazes de realizar seu pedido. Ou seja, desde que os dois tenham a mesma capacidade, lógico. E não depositar mais confiança em quem é forte. Eu vou te pedir uma caneta. Não importa se você tem mais força ou menos força. Para me dar a caneta, na prática, os dois têm a mesma condição. Ou seja, o que estamos falando? Um segundo. Então, ela deve confiar em Deus, abençoado seja, que seu pedido será realizado. Se seu pedido é realizado por um deles, seja o mais forte ou mais fraco, deve então agradecer a Hashem.
abençoado seja. Ou seja, quando nós fazemos na tefilá, agradecer a Hashem. Se lembrar de agradecer a Hashem. Porque é Ele que te mandou através do forte ou através do fraco. Então, Ele que fez os seus desejos. Ele deve também agradecer à pessoa através da qual o pedido foi realizado. Por quê? Porque através dele, ele foi um digno emissário de Hashem. Por seu bom coração e pelo fato de que o Criador fez chegar em suas bênçãos através dela. Ou seja, na prática, o que acontece? Ela também tem um mérito muito grande. Por quê? Foi escolhida por Hashem. Entendeu? Se a gente escolheu para fazer uma obra de bem, opa, merece. Ela poderia ter optado por não fazer a obra de bem. Isso não tem a ver com recursos, com dinheiro. Com... Exatamente. Você queria perguntar alguma coisa? Sim, Rabino. O Rabino disse que, por exemplo, a gente tem que, quando se dirige, né, a gente tem que com a nossa inocência, com o melhor sentimentos, né? Mas tem pessoas, Rabino, que não são inocentes. Como que é para essas pessoas? Tem pessoas que é possível você procurar a inocência, o teu lado mais, não ter essa questão, mas tem gente que não é. Como que é essa pessoa, qual é o desafio dessa pessoa? Certo. Certo. É não ser esperto. Na vida não tem que ser esperto. Sabe, a gente fala em português é expertise. Não, não é. Tem que ser honesto, tem que ser sincero, tem que ser trabalhador, tem que ser esforçado. Não, não, não malandro. Mas tem pessoas que não conseguem. Então elas têm que Tem buscar que, ser. isso é uma forma de melhorar-se como ser humano. Isso, ok? Um jeito de tirar vantagem. Okay. Tem gente que tem que tirar vantagem. O cara, eu vou pedir uma doação para ele, olha, eu vou te pedir para patrocinar essa cortina. Essa cortina custa 25 mil reais. Falo, tudo bem, eu topo, mas você me faz 2 cortinas por 12. Ele tem que sentir que ele teve uma vantagem. Tá, entendeu? Espera aí, eu tenho um custo. Eu preciso de dinheiro restante para poder apoiar a sinagoga, para os projetos. Não, não. É isso. Ele está fazendo uma operação comercial. Está fazendo. Se ele não tem vantagem, então ele não está fazendo, entendeu? Não se preocupa, não tem problema. Não tem problema. Não, comigo não tem problema. O problema dele é com a Hashem. Exato. Entendeu? É simples. Ou tem um lado que eu tenho que ser o mais cauteloso possível. O que significa? Eu não tenho que de tudo tirar vantagem. Eu tenho que saber que estou fazendo um negócio com a Hashem, e a Hashem vai saber o que ele faz. Então eu tenho que ser honesto com a Hashem. Mas não é questão de tirar vantagem. Exemplo prático tem 1000. Entendeu? Então, a pessoa tem que ter essa inocência, sim. Tem que ter essa integridade, sim. Mas isso quem se beneficia? Ela mesma. Bravo. É isso que... Quando você se beneficia, você se torna um ser humano melhor e faz do mundo um lugar melhor automaticamente. Então, apesar da pessoa estar meramente cumprindo um decreto divino, ela deve receber os agradecimentos por 2 razões. Ou seja, ele merece os agradecimentos. Primeiro, para demonstrar apreço por sua boa vontade e bom coração. E segundo, porque ela merece crédito pelo mérito de ser a intermediária a quem Deus usou para fazer o bem a ele. Então, eu tenho que agradecer isso. O que significa que ela teve o mérito de ser intermediária de Deus no atendimento ao pedido dele. Então, ele explica, pois é sabido por todos que, de modo geral, o Criador não faz com que o bem chegue a outras pessoas, a não ser por intermédio dos justos. Hashem escolhe, como falamos antes na história do Rabino de Apta, certo? Ele escolhe quem vai ser o administrador da tzedakah dele, do dinheiro dele. Quem vai ser, em que banco eu vou depositar meus bens? E só raramente ele os faz intermediários de perdas. Então, o autor cita, então, tanto o Talmud quanto a Torá como prova do princípio acima. Como disseram, não sou sábio da mencionar a memória no Talmud Bavavá 319b, o mérito chega através de uma pessoa que é meritória. E o demérito chega através de uma pessoa que não é meritória. Ou seja, na prática, como sempre costumo falar essa frase do Talmud, quando você vai inaugurar um prédio, quem corta a fita de entrada?
o maior doador. Ou seja, ele teve o mérito. Ele teve o maior mérito. Então, de forma semelhante, está escrito no livro de Provérbios, Mishlei, ao justo não ocorrerá o mal, mas sobre o malévolo pairá a desgraça. Por quê? Porque na prática, assim, Hashem estabeleceu a regra. Não adianta. Tem um ditado, diz, quem semeia ventos, colhe tempestades. Não adianta. Hashem criou no mundo um sistema que se chama natureza. A natureza é que se você planta milho, não vai colher batata. Você vai colher milho. Mas você colhe o que você plantou. Hashem estabeleceu essa, é uma regra básica na natureza. Então, o significado simplificado do versículo é que nada de mal acontecerá ao justo. Contudo, aqui se entende como significando que nenhum mal será causado pelo justo. Ou seja, como o bem só não chega através dos justos, faz sentido que quem receba esse bem agradeça a seu benfeitor, pois é graças à sua retidão que ele merece ser benfeitor do outro. Então, até agora, analisamos o que ocorre se a pessoa acaba recebendo o que pediu. Agora, o que acontece quando, lamentavelmente, você não recebe o que você pediu? O autor agora passa a discutir a abordagem adequada no caso que seu pedido não lhe foi concedido. Você pediu para Hashem para ter parnassá, para ter dinheiro, riqueza, e Hashem falou, não. O que acontece? Então, seu pedido não foi atendido por aqueles a quem a pessoa recorreu, ela não os deve culpar, nem tampouco deve pôr a culpa na falta de empenho por parte deles. Que nem a pessoa que vai na terra, semeou e não conseguiu colher. Ele vai culpar a terra? Talvez a terra não foi regada o suficiente. Enfim, mas não é a culpa da terra. Deve, pelo contrário, agradecer a Deus por se ter recusado a atendê-la em seu próprio benefício. Que nem uma criança vai para a mãe e pede determinada hora bolo a mais, e a mãe vai dizer, você não vai comer mais bolo, acabou. Quando a mãe fala que não, por quê? Porque a mãe se envergonha, a mãe quer ver a criança sofrer. É pelo bem da criança, que a mãe entendeu que não é bom que ela coma mais bolo agora. Porque vai cair mal no estômago, porque, enfim, mil razões que a mãe pode ter. Então, deve elogiar aqueles a quem fez o pedido com base no conhecimento dos esforços que investiram para atender seu pedido. Se então eu te pedi para você me ajudar e você não me ajudou, mas eu tenho que agradecer o esforço que você dispensou, a atenção que você me deu. Ainda que este não se tivesse materializado de acordo com sua vontade ou a vontade das pessoas a quem queria ajudar. Então, na prática, a pessoa tem que saber, aceitar e reconhecer tudo isso. É assim que a pessoa deve conduzir-se com seus amigos e conhecidos. Talvez que a pessoa chegou no aeroporto e perdeu o voo. Era para ele perder o voo. Não, avião só caiu uma vez. Não cai quantas vezes. Né? Mas aconteceu mais de uma Eu entendi. É. Então, bem como com seus parceiros nos negócios e com seus funcionários e sócios. Se alguém lhe faz um pedido, ou de modo semelhante, se um superior ou um subalterno da pessoa lhe faz um pedido, ou seja, se alguém veio me pedir algo, ela deve empenhar-se de todo o coração para o realizar, mas, se possível, deve tentar realizar esse pedido privadamente, para que isso não a deixe ficar arrogante. O que dizemos acima apenas se aplica se quem lhe fez o pedido for alguém que mereça seu empenho, seu favor, logicamente. Alguém te pediu um favor, Rabino, me ajuda a encontrar emprego. Mas o cara não está nem aí. O cara dorme todo dia até meio-dia e meio ou 2 horas da tarde. Todo dia. Desculpa, só se for trabalho de porteiro noturno. Porque eu não tenho condições de recomendar ele. Não sei se ele entendeu. Agora, se é uma pessoa que todo dia acorda cedo, que se empenha, enfim, eu posso tentar ajudar dentro do possível. Não significa que eu tenha as condições, mas posso me empenhar nisso. Então, após fazer esse empenho, a pessoa deve confiar em que Deus a irá ajudar a cumprir o pedido do outro. Então, eu também, que me pediram um favor, eu também tenho que confiar em Hashem. Que Hashem me ajude a poder ser
o instrumento do bem. Se o pedido acabar sendo concedido por intermédio de seu empenho, pois Deus a colocou na posição de ser o conduíte para o bem do outro, a pessoa não deve atribuir seu sucesso a si própria e não deve pedir recompensa ou agradecimentos do outro. Ou seja, eu te consegui um emprego que você queria, então agora você me deve, como chama? Todo mês dá um pedágio aqui. Não, não. Ajuda para a sinagoga. Um café da manhã, vai, uma vez por semana, vai. Mas, pelo contrário, deve agradecer a Deus por tê-la escolhido para fazer esse bem para seu amigo, seu subalterno, ou quem for. Se, no entanto, ela for impedida de atender o pedido e não conseguir fazê-lo, ela não deve culpar-se, porque talvez não é que ele não é um bom emissário, o outro também não está merecendo, talvez. Não sei. Então deve informar ao amigo que não foi por preguiça de se esforçar em seu favor, desde que de fato ele se tenha empenhado e trabalhado em benefício do outro. Ou seja, eu tenho que fazer o meu esforço. Se o esforço não deu resultado, por alguma razão é. Mas, olha, eu tentei, mas não consegui. Mas eu tenho que avisar o que tentei. Para que ele saiba, não para que ele me fique grato, não porque ele me deve algo, para que saiba que me esforcei. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Quem doa, às vezes, mesmo subconscientemente, ele vai fazer cálculo, né? Acaba fazendo cálculo. Às vezes sim, mas às vezes faz cálculo no sentido de que ele tem uma obrigação de doar, mas quanto que você pode doar tem um valor, quanto você pode doar. Não é que eu vou doar quanto quero, porque não posso deixar minha família passando necessidades. Então tem um limite de quanto eu posso doar. Não, mas assim, eu estou dizendo para quem, vamos dizer, uma cena que eu conheço melhor, eu vou dar mais, aquela que eu nem, nunca ouvi falar. Mas você deveria fazer esse critério, essa variação. Você deveria. Você está sendo um administrador de recursos de Hashem. Você não está dando do teu, como falamos antes, estava dando do Rabino. Então, a mesma coisa aqui, estou dando de Hashem. Então, no dia da manhã, Hashem vai me pedir prestação de contas. O que eu fiz? E o que eu vou dizer? Querer você ter um investidor, como chama, um gestor de investimento também. Bom dia, bom dia. Acho que